Tudo bem com todos? Que bom. Então hoje eu vou fazer o possível e impossível para finalizar a nossa viagem. Fiquei pensando em você que vive viajando. Chega aqui, senta, fica aí domingos ouvindo sobre viagem. Deve cansar, né? Mas compensação, para quem não viajou ainda esse ano, vamos lá. Nós vamos reservar uns minutos no final para a celebração da ceia. Pode pular para o 25, para o slide 25. Então, para quem não acompanhou, isso aqui está desde o primeiro domingo do ano. Nós estamos falando sobre uma viagem, que é a viagem do ano, e tudo que acontece ou pode acontecer nessa viagem como analogia à nossa vida. A nossa vida também é uma viagem, e esse ano, uma viagem, diferente, porque esse ano é diferente, porque ele nunca existiu, e a gente nem sabe o que Deus tem planejado para esses dias da nossa vida. E domingo passado nós entramos em Atos capítulo 27. Tá? Nós fomos até um certo versículo, e aí eu quero hoje finalizar entrando no 28. E para isso, para contextualizar, eu quero colocar aqui o texto para a gente só fazer a leitura. Eu não posso mais voltar e fazer comentário, porque senão fica muito longo. Nós começamos aqui no versículo 1, lembrando que essa foi a última viagem do apóstolo Paulo, a viagem missionária, uma viagem que levou bastante tempo. E nessa viagem ele tem ao lado Lucas, que foi quem anotou o livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo. E Lucas, o mesmo Lucas do Evangelho, Lucas está numa narrativa, e essa narrativa ela joga luz que nos inspira. Então, por favor, quando você for embora hoje de manhã, vá entendendo que a palavra de Deus, ela alcança onde ninguém pode alcançar. Não há nenhuma literatura sobre a face da terra que tenha o poder de transformar vidas, que não a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi totalmente, mas algumas partes registradas, que é o que nós temos essa coletânea nas mãos. E esse registro Deus deixou para nós, para nos instruir, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos educar. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos uma narrativa de uma viagem, você pensa, o que Deus está querendo ensinar para mim? Só dê uma olhada um pouco além do filme, como eu disse semana passada, que isso aqui é um verdadeiro filme, né? É um roteiro de um filme de ação em alto mar. Vá um pouco além da narrativa e você descobre que o Espírito de Deus está te ensinando, te inspirando, te desafiando, te chamando, porque ele não é um espírito passivo, ele é um espírito que move. E não move apenas em si, ele move em nós. Então, quando você for embora, lembre disso. Você não está ouvindo uma palavra por ouvir. Você não veio aqui só para ouvir e acertar algumas contas com Deus e pagar a Deus com algum sacrifício. Não, por favor. Você veio aqui porque você quis e porque Deus lhe trouxe. A vontade de Deus com a sua, casou. Então não perca a oportunidade de ouvir o Espírito de Deus falar no texto. Então, o que eu fiz aqui? Essas marcações são minhas, tá? Aqui, uma marcação correspondendo a um assunto que está dentro do texto. Então, aqui é só leitura por enquanto. Vamos ler lá. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial.
Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade, Júlio era o comandante, né? Era o centurião. Num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que eles suprissem as suas necessidades. Quando ficou decidido, aliás, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade e, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, foi aqui que eu parei semana passada, depois que a esperança se foi, ela volta. Paulo diz para aqueles homens: não temam, não... Lembra, desde o primeiro domingo que nós estamos falando aqui sobre algumas coisas que nós pensamos dentro dos textos bíblicos, dentro das passagens, dentro dos capítulos que nós lemos aqui. Palavra vento, como eu disse semana passada, vento, professor de Deus, ele está sempre aí. Natureza, funcionando, trabalhando a favor de Deus. A gente viu aqui também medo. Medo, aquilo que está no nosso coração, que está no coração do homem. Sempre assustando, sempre movendo o homem para um pensamento que ao natural ele não tem. E já adianto a você, não e nunca foi vontade, desejo de Deus que o medo fosse uma ferramenta dele. Deus não trabalha com medos. Deus não acua ninguém com medos. Deus não deseja transformar nossa vida a partir do medo. Acontece que Ele está em nós. E quando as coisas mudam um pouquinho de rumo, parece que Ele é o primeiro que aparece.
Parece que ele é o primeiro que vem para causar dentro de nós uma instabilidade. E quando nós estamos nessa instabilidade, automaticamente, e aí lembra do fator Melquisedeque que eu coloquei para vocês tempos atrás, mesmo que o indivíduo não saiba quem é Deus, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar sobre Deus, mesmo que ele não tenha lido sobre Deus, mesmo que ele não tenha sido evangelizado a respeito de Deus, ele vai ter despertado uma consciência sobre Deus ou um Deus. Porque se o medo, ele está em nós, faz parte da nossa natureza, também está em nós um dispositivo de Deus que nos faz ter consciência de que Ele existe. Então Deus nunca deixa desamparado. Então o medo ele está presente em todas as passagens que nós lemos até agora. E de repente, como nós vimos no texto anterior, eles tinham passado muito tempo sem comer, eles estavam desanimados, porque o teto sobre eles já tinha ficado totalmente escuro, e perderam a esperança. Paulo se levanta e diz para eles assim: vocês têm passado muito tempo sem comer, deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus tem um recado para nós. E aí o que ele fala? Ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. Ontem à noite, no navio, me aparece um anjo de Deus. Quem? O Deus a quem eu sirvo, quem eu adoro. E ele disse a mim, veja que coisa interessante, porque a viagem de apóstolo Paulo, ela tem a ver com ele se apresentar diante de César. Ele precisa ir diante de César, ele vai estar diante de César. Isso era desejo de Paulo, lá atrás. E quando ele decide, eu apelo ao julgamento de César, lá atrás, e aí ele pega essa viagem de prisioneiros aí, comandado por esse centurião, ele diz assim: Deus, na pessoa do anjo, disse que eu vou comparecer diante de César. Então diz ali, não tenham medo, é preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, aí vem a riqueza da passagem. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Meus irmãos, amigos, prestem atenção numa coisa. Se nós estamos viajando, se nós não morremos, estamos viajando, não importa em que circunstâncias, em que local, em que tipo de transporte. Aqui eu coloquei uma viagem de navegação, mas podia ser qualquer outra. Deus dá a nós pessoas para que nós viajemos com elas. Nunca e jamais foi propósito de Deus que a gente viajasse num camarote, sozinho, desfrutando do bom e do melhor, olhando pela janela e dizendo assim: oh, como é bom ir para o céu! Que viagem maravilhosa é essa! Que lugar maravilhoso eu vou morar! Obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou do lixo, da lama, do pecado, dos vícios, de toda a sujeira, de tudo, todo o lodo, de toda aquela vida ruim, horrível. Obrigado porque o Senhor me tirou, me colocou nesse camarote e eu estou numa viagem para o céu. Não. Você vai viajar no fundo do navio, numa barriga de peixe, no fundo de um barco. Você vai navegar no meio de gente suja, no meio de gente boca suja. Você vai navegar no meio de gente cética, crítica. Você vai navegar no meio de incrédulos, pessoas que já têm o seu coração endurecido. Pessoas que já têm a sua mente cauterizada. Pessoas novas, pessoas velhas, você vai navegar juntamente com elas.
Agora, quando isso acontece, você precisa lembrar uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. Então, nenhum de nós está autorizado a fazer acepção de pessoas. No navio em que Paulo estava viajando, havia 276 pessoas. Ali tinha muitos prisioneiros. Se eram prisioneiros, você já sabe que não eram todos ali na viagem gente boa. Tinha soldados. Soldados, vocês vão ver daqui a pouco o que era pela vontade deles, o que eles fariam com aquele povo. Tinha a tripulação, os marinheiros, gente diferente, gente de patente, gente simples, escravos, prisioneiros, gente boa, gente ruim. Então nota isso, na vida, no navegar, nós vamos estar rodeados de pessoas e estas pessoas são dadas por Deus para nós. Acredite se quiser. Eu confesso que às vezes me é difícil fazer a leitura disso e entender que Deus quer que seja assim. Às vezes dá a impressão que não é Deus que quer, é a contingência, são as circunstâncias da vida, são os acasos. Mas daí eu lembro que Deus não trabalha com acaso. Deus pode fazer uso dos acasos, mas não é. Deus é um Deus da história, Deus é o Deus do controle dos dias, das vidas, da sua criação num todo. Então veja o que Paulo diz: assim, homens, tenham ânimo, creio em Deus. Olha a profissão de fé, né? Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Creio em Deus que isso vai acontecer. E aí alguém poderia dizer assim, tá, se vai ter essa coisa toda acontecendo aqui, e a gente vai ser salva, como a gente vai ser salva? Porque é a primeira pergunta que nós fazemos depois que alguém diz alguma coisa para nós que é de grande interesse. Como? Quando? E aqui Paulo já adianta. Ele não sabe, mas ele já adianta. Provavelmente nós vamos ser jogados numa ilha. Porque qual outra forma de se salvar dentro do mar? Num navio naufragando? Pode se agarrar numa tábua da salvação? Pode. Por quanto tempo? Então ele já adianta para os homens, provavelmente nós vamos dar numa ilha. Beleza? Beleza, comeram, né? Veja a continuação do texto. Na 14ª noite, pastor, mas são só 14 noites. 14 noites para quem está no mar. Lembra que eu falei para vocês outro dia que eu fiquei uma noite vomitando? E era só para pescar. E não tinha nada de tempestade. Era aqui, Baía de Paranaguá, Baía de Guaratu, perto de Paranaguá, tudo tão tranquilo, vamos lá, um barco, não tinha nada a ver com navio, gente, um barco a motor, beleza, joia. Uma noite eterna. Agora imagina 14 noites, o negócio sendo arremessado. Como é que você... eu desconfio, que vocês viram ali que os homens não haviam comido? Estavam em jejum? Já lemos essa passagem? Já. Como é que você consegue comer? Entendeu? Primeiro, vamos fazer jejum, porque jejum faz parte de uma disciplina que quando a gente está precisando de Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam é orar e jejuar. Então, naquela cultura, o jejum vai fazer parte, porque os pagãos também faziam jejum para aplacar
ou adquirir do seu Deus algo favorável. Mas como também você consegue comer, se não tem como cozinhar, porque o negócio não para nunca, se aquilo que é cru causa ânsia, então os homens estão enfraquecidos. Olha, na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, eu quero que você preste atenção, porque nós temos aqui uma anotaçãozinha que está falando de uma noite agitada. Ô noite! Parece a noite das nossas vidas de vez em quando. Sabe aqueles episódios que começam a acontecer na sua vida que parece que nunca termina? É um mês, 2 meses, é um sepultamento aqui, é um acidente ali, é um desemprego lá, é uma rebeldia aqui, é uma rebeldia lá, e você ora, e você fala com Deus, e você jejua, e você diz, Deus, quando é que esse negócio vai passar? E o negócio não vai, e está todo mundo vivendo, e você querendo morrer. Porque o negócio não anda, não gira, não muda. A gente fala disso assim como sendo, parece ser, na vida de um cristão, uma noite que nunca termina. E aí ele vai ao culto e ele escuta o pregador dizendo assim, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Piorou, né? Por quê? A alegria vem pela manhã. Onde é que está escrito isso, pregador? Está escrito na Bíblia. E aí ele tem a sua fé arrancada do seu lugar, e ele está crente agora, que quando amanhecer, a alegria vai ser renovada. Acontece que nunca amanhece. Não é verdade? Não anda, a noite não termina. Então o que você vê aqui? E é engraçado que tem algumas coisas assim, poxa vida, por que começa meia-noite? A impressão que dá é que se começasse mais cedo a gente não sobreviveria. A impressão que dá é que na metade da noite o lobisomem aparece. Parece que na metade da noite é onde tudo tem que piorar. Então está dizendo aí, estávamos na 14ª noite, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram. Olha, e a noite também tem imaginação, né? Eles imaginaram o quê? Estamos próximos da Terra. Estamos próximos da Terra? Não sei, mas nós estamos próximos da Terra. Lançaram sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Estou lendo, tá? 37, é que o negócio é tão legal aqui que parece que você está falando sem ler. Pouco depois lançaram novamente o prumo, a sonda, e encontraram 27 metros. Pronto. É o que nós estamos pensando. Não era. Mas quando a gente está no meio da noite, os nossos sentidos são, presta atenção, enganados. Quando nós estamos no meio da noite, aquilo que não é, que parece, depois de algumas verificações solitárias, é. Ela só pode ser desfeita. E aí guarda uma coisa importante. Esse sofrimento só pode ser desfeito quando eu e meus irmãos conferimos juntos. Isso só pode ser mudado quando a gente decide assim, eu não vou tomar essa decisão baseada nos meus sentimentos. Eu vou tomar essa decisão baseada no corpo. Que corpo? Corpo de Cristo. Igreja, meus irmãos, quem está pilotando o navio, o barco? Quem está pilotando? Nós. Ah, é Deus, pastor, é Deus. Deus está no comando.
Deus está contigo no barco, no navio, no avião, no carro, no trem, onde você quiser. Mas Ele nos dá responsabilidades. E se Ele nos dá responsabilidade, tem um irmão meu no comando. Tem irmãos meus. Então é ali que as coisas começam a acontecer. No dia, deixa eu falar uma coisa aqui. No dia que a igreja, olha para mim, gente. No dia que a igreja aprender, entender, crer, absorver a verdade de que Deus deu à igreja, não a esta igreja, pastor, nós somos os melhores. Não, Deus deu à igreja dele, o povo dele, sobre a face da terra, o poder de ligar e desligar. E somente a igreja tem isso. No dia que todos nós juntos entendermos que nós somos ministros de Deus, ministros da reconciliação, recipientes da graça de Deus, e sairmos, que vai ser provavelmente a nossa próxima série aqui, sairmos do conhecimento para a prática, haverá transformação. E a gente vai se agarrar ao corpo de Cristo. De um jeito. Mas de um jeito. Que não importa quanto meu irmão cheire mal. Não importa quanto meus irmãos sejam esquisitos. Não importa o quanto essa arca. Gente, a arca de Noé. Não importa o quanto ela balança, o quanto ela cheira, o quanto aqui dentro é esquisito, quanto barulho faz, quanto trabalho tem. Ela é a arca da salvação. Entenderam? Estão entendendo? E aí eu estudo a Bíblia e vejo, Jesus é a arca da salvação. Estar nele, você não está sozinho, você está com seus irmãos. Se você está com seus irmãos, você está acompanhado de gente cheia de defeitos. Ainda assim, o Senhor quer derramar sobre a igreja dele, o povo dele, os seus favores. Estou me fazendo entender? Está difícil? Se você fala, pastor, me perdi totalmente, não entendi quase nada que você falou. Eu tenho o maior prazer de conversar com você, à parte. Então veja, meia-noite, eles imaginaram que estavam próximos da terra, lançaram a sonda, temendo, olha o medo de novo, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras. Opa, o navio era grande, viu? Primeiro, tinha quase 300 pessoas. 4 âncoras de popa, e faziam prece. Na outra versão lá, diz assim que desejavam profundamente. Então esse desejar profundamente, aqui foi traduzido como prece, oração, para que amanhecesse o dia. Entenderam por que a noite é longa? Ó dia, amanhece logo, venha logo o sol. Estamos cansados. Sobre a nossa cabeça só tempestade, escuridão. Abaixo, água. Dos lados, vento. Agora veja o que acontece quando nós estamos em grupo, nada é perfeito. Olha quem está tentando escapar do navio. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar e disseram uns para os outros assim, não, nós vamos lançar âncoras de proa, ou da proa. Mais ou menos assim, já que vamos dar com o navio nas pedras, vamos fugir. Nós estamos no barco, nós estamos no navio. Agora diz para mim, você,
aqui sentadinho, ouvindo, já teve vontade de fugir das pessoas daqui? Já teve vontade de pegar o banquinho e... Banquinho não, cadeira. E vazar? Porque você diz assim, não vai rolar, não vai dar certo. Não, não, não. Esse grupo não. Nessa viagem não, talvez numa outra, quando eu estiver mais preparado. Pastor, mas... Não, inclusive nós estamos falando de marinheiros. Estão falando de pessoas que são líderes responsáveis, que dizem, irmãos, eu vou só dar um tempo, e joga o barco, salva-vidas, e diz, nós vamos só ali para um retiro, e do retiro nunca mais volta. Então Paulo percebeu, porque tem discernimento de espírito, vai além, enquanto os outros estão de cabeça baixa, ele está com a cabeça levantada e diz, isso não é verdade, esses homens estão jogando o barco salva-vida porque vão deixar a gente aqui. Ele vira para o centurião, então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar, vocês. Porque ele tem confiança que ele tem que ir diante de César. Então vai dar certo, agora vocês já não sei. Se esses homens fugirem, vocês vão morrer. Com isso, os soldados fizeram o quê? Cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas ao navio, deixando ele cair. Eu fico imaginando a machadinha, né? Ah, vocês estão lançando, ah, legal. Pá, 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 pium. Pronto, não tem mais salva-vida. Que noite, hein? Tem uma ameaça de motim, estresse. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês não têm estado, que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. E aí, meus irmãos? Todo mundo gosta dessa parte aqui. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e começaram também a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Até coragem para jogar mais comida fora, mais prejuízo tiveram. E que bom que fizeram isso. Aí eu acho muito legal isso aqui, porque vira e mexe, o pão está presente. Não é legal isso? Vira e mexe, o alimento. Vira e mexe o pão, e quem é pão na Bíblia? Jesus. Vira e mexe, Jesus é repartido. Em circunstâncias, em situações críticas. E quando Jesus é repartido, ainda que não saibam, essas pessoas não sabiam do significado do pão. Nunca as pessoas entenderam, até recentemente, começou uma teologia do pão aí da mesa, que é uma coisa impressionante. O significado de Jesus ser dividido, não dividido, é compartilhado. O significado de se alimentar daquele que dá sentido à vida, daquele que sustenta não somente o corpo, mas sustenta a alma, sustenta o espírito. E Paulo ele faz assim, gente, a gente tem que comer. E se a gente não comer, a gente não vai aguentar. Então ele pega o pão, ele agradece a Deus ao pão, e ele parte o pão, e ele come o pão diante de quem está com fome. É a mesma coisa de você pegar um daqueles hambúrgueres assim, né? Que eu comia antigamente. A 1h, 2h da tarde, diante de alguém que está desde cedo sem comer.
e você pega aquilo e põe na boca e os outros dizem, também quero, também quero, também quero, também quero. Jesus é compartilhado, se alimentam de Jesus e de repente um ânimo volta a ponto deles entenderem que nós temos que jogar o trigo também. É muito legal isso aqui. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. E eu estou finalizando essa parte porque descobri que a outra parte não vai rolar hoje também. Caminharam não, entraram numa ação que eu chamo aqui de tentativa desesperada. Eu gosto da praia, porque a praia ela sempre traz assim um certo, que legal, areia, salvação. Cansados de ficar no barco, agora não vamos poder pisar. Será que vamos poder pisar? Mas vamos tentar. E aí vem uma tentativa que eu chamo de tentativa desesperada. Cortando as âncoras. Olha aqui. Isso aqui tem que ter fé, viu? Cortando as âncoras, deixando-as no mar, desatando ao mesmo tempo todas as cordas. Gente, se quer salvação para a sua vida, desata as cordas. Tá? As coisas não estão indo bem, pastor. Você está agarrado em âncoras lá de trás. Coisa pesada. Cordas e cordas. Sabe, aqui é o meu lugar seguro. Olha, se o negócio está ficando feio, apareceu uma praia, corta as cordas. Então diz ali, essas cordas elas prendiam o leme, né? Porque como ninguém conseguia mais segurar, o vento forte. Então, lançando a vela da proa ao vento, ou seja, tinha uma vela ali ainda, dirija ela, manda para a praia, dirigindo-se para a praia. Mas não é tão simples assim. Tem que ter emoção no filme, né? O navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. Aí você diz, opa, pelo menos não balança mais. Se encalhou, não balança mais. Acontece que atrás vem gente. Quem que está vindo dando pancada na proa do navio? As ondas. E água mole em pedra dura, tanto bate até que racha. Ela rachou o navio. E aí o que você tem ali? A proa encravou-se, ficou imóvel e a popa foi quebrada pela violência das águas, das ondas. Aí nós temos mais um grupo de pessoas ali que valoriza a gente. Gente muito importante dentro do navio que diz assim, todas as almas aqui são preciosas. Olha eles aqui, né? Os soldados resolveram matar os presos. Nossa, pastor, com toda essa experiência, com tudo isso, ainda tem gente querendo usar a espada. Sempre, sempre, sempre vai ter alguém com as ideias de morte. Essas ideias de morte é mais ou menos assim, eu faço o que tem que fazer, cumpro o meu dever e não sou julgado. Eu penso em mim, eu sou um soldado, eu tenho que cumprir ordens. Se esse pessoal todo escapa, o problema vai sobrar para mim. E eles decidem que vão matar os presos, os soldados. Os soldados resolveram, veja, isso aqui é uma decisão tomada. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. E aí eu gosto muito, porque isso aqui faz a gente pensar num versículo da Bíblia que diz que por um só entrou o pecado no mundo, mas também por um só nós fomos salvos, livres do pecado. Não é? Por um só veio a salvação. Jesus Cristo, o único que podia nos salvar, por causa dele, nós somos salvos. E aqui o centurião, aquele mesmo que havia favorecido Paulo lá no comecinho da viagem, ele disse, não,
E agora sim, gente, ele sabia dos propósitos de Paulo? Ele sabia que Paulo tinha que comparecer perante César porque Paulo tem um ministério para desenvolver em Roma? Ele sabia disso? Ah, pastor, talvez Paulo tenha explicado para ele. Se Paulo explicou para ele, provavelmente ele não entendeu, porque ele era um centurião romano, mente pagã. Mas por alguma razão, que coloca Deus aqui, movendo a história, Deus enche o coração daquele homem a dizer assim: você vai ter piedade de Paulo. E se você tem piedade de Paulo, vai ter que ter piedade dos outros 274 que estão aí. Mas você, 75, 76. Ele diz, não vai matar ninguém. Então ele diz, pessoal, quem sabe nadar, vai na frente. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. É maravilhoso quando você olha assim a história toda e diz, Deus agindo, Deus salvando, Deus usando pessoas, Deus movendo corações pagãos, Deus dando discernimento, todos sendo salvos por causa de um. Isso aponta, inspira a gente a entender que a gente não está no barco por acaso. Não estamos num barco por acaso. Vocês não estão vivendo com Deus por acaso. Ninguém aqui está cumprindo dias por acaso. Todos os dias de vida que Deus lhe dá são dias para serem vividos intensamente, com discernimento, com sabedoria, com desafios, com lutas. Mas eu quero dizer para você assim, aqueles que decidem assumir a sua responsabilidade diante de Deus, diante dos homens, aqueles que não retrocedem, são os mesmos que Deus desenhou, projetou. Então não há nada novo aí. Porque Deus não fez a gente com espírito de covardia. Nem fez a gente para retroceder. Nem fez a gente para fugir. Acontece que no meio do caminho, acontece isso com muitas pessoas, mas não com todos. E esses que não são todos, são aqueles que Deus chama para ajudar aqueles que caíram pelo caminho. Ou seja, pastor, por que todas as pessoas não recebem Jesus como Salvador? Não entenderam, gente. Tá. E eu entendi. Se você está aqui ouvindo, eu creio que sim. Se você tem respondido a Deus a partir da palavra dele, eu creio que sim. Então nós somos privilegiados? Não, nós somos agraciados. Porque nenhum de nós correu até Deus porque a gente queria Deus. Exatamente como todos os outros. Não queremos Deus. Mas por alguma razão, de repente, a gente está diante dele. E ele olha assim, que bom filhão que você chegou, que bom filha que você chegou, que bom que você entendeu, que bom. Eu capacito você, eu encho você do Espírito, eu te dou sentido para a vida. Eu vou colocar coisas para você, vou colocar, exatamente coisas, eu vou colocar pessoas, porque coisas passam, pessoas ficam. Eu vou colocar pessoas na sua vida, e você vai se sentir útil, você vai se sentir privilegiado de poder trabalhar com pessoas a vida toda, porque não há nada mais precioso sobre a terra do que gente, e por isso Jesus veio. Jesus não veio para salvar as árvores, nem os mares, nem os animais. Isso ele deixou para a gente administrar. Mas ele veio para salvar aqueles que haviam se perdido. Quem que se perdeu? Adão, Eva.
e nós somos filhos deles. E aí? Entenderam? Domingo que vem eu não vou estar aí, no outro não sei, mas quando eu voltar eu finalizo isso aqui para vocês. Tem tanta coisa que Deus quer ensinar a gente, tanta coisa. Vamos terminar essa manhã celebrando a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Representação do corpo e do sangue de Jesus. O que Jesus falou para os seus discípulos? Eu vou deixar para vocês um símbolo. Eu vou deixar para vocês um cerimonial. Oh, Jesus, qual cerimonial? Um que a gente faz toda semana, ou às vezes todos os dias. Aí Jesus ressignificou um hábito diário. Aqui alguém faz ceia antes de dormir? Esse parece que é um costume que nós não temos, né? Naquela época era muito comum, as pessoas comiam mais cedo, então antes de dormir tinha uma ceia. A ceia era basicamente vinho e pão. Às vezes um outro alimentozinho, mas por quê? O vinho e o pão toda a casa tinha. O pão é todo dia. O vinho ele é conservado, então ele não estraga. Então você podia ter certeza, toda a casa tinha pão, tinha azeite, tinha vinho. Então, quando precisava, estava ali na mão. E Jesus, numa dessas cerimônias de sentar à mesa, ele diz, gente, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Todo mundo, prepare a mesa, põe toalha na mesa. Dessa vez é para arrumar, né? Põe toalha na mesa, tal. Ele senta com seus discípulos, tipo, desliga o celular, não olhe para o relógio, porque a gente vai ter aqui um tempinho diferente hoje. E ele fez uma ministração. E nessa ministração ele diz, vocês vão celebrar a ceia. Sempre. Vocês vão lembrar de mim sempre. E nesses últimos 2000 anos, a Igreja de Jesus celebra a ceia do Senhor. E nós celebramos nessa consciência de que representa pão, o corpo de Cristo, o suco de uva, o sangue de Cristo, que foi dado por nós. Para a gente não esquecer por que ele fez isso, porque a gente esquece fácil as coisas. Então você vai comer e beber hoje lembrando do sacrifício de Jesus por você. Amém? Então eu quero convidá-los à oração. E acho que vamos fazer naquele jeito mais simples. Talvez todos passem por aqui. Olha aqui para mim. Todos por um mesmo sentido e vem por aqui, tá? Pode vir, você vai pegar o pão, vai pegar o cálice e vai voltar para o seu lugar. Vamos orar? Deus, obrigado por a gente poder agora celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Obrigado por esse momento de reflexão profunda. Obrigado porque nossos irmãos fizeram isso já há milhares de anos. E a gente se junta a eles agora, na mesma fé, no mesmo Espírito, debaixo do mesmo batismo. E celebramos Jesus, o cabeça da igreja. Celebramos Jesus, o nosso Salvador. Celebramos Jesus, aquele que, compartilhado, alimenta o seu povo. Obrigado, Senhor Jesus, por ter dado a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, o seu perdão. Obrigado por olhar para nós, todos cheios de pecados, e nos amar profundamente. Obrigado por não ignorar nenhum de nós. E nós comemos agora, e nós bebemos com temor, com reverência,
entendendo a sua santidade, entendendo que nós vamos fazer isso um dia juntos no céu. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Então, por favor, podem vir até aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao escutar tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. De honra. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei, fazei isso em memória de mim. Vamos comer juntos. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos tomar tudo juntos. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Todo lugar de honra. Todo lugar de Jesus, tome o lugar de honra. Te honramos, Quem recebe Jesus, quem recebe o pão, está alimentado. Aí o apóstolo Paulo diz: agora vocês vão e anunciam que ele morreu e ressuscitou. Amém? Então dividam Jesus. Vocês têm Jesus. Dividam Jesus. Mostre às pessoas quem ele é. As pessoas estão precisando ouvir sobre ele. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Não somente hoje, mas em todos os dias das suas vidas até a volta de Jesus. Vão em paz e Deus os abençoe nessa nova semana. E sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.